A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Boa noite para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Nós vamos falar de surf adaptado. Com uma pessoa que eu já conheço faz tempo, da TV, né? Da TV. Antigamente tinha um programa chamado Corpo em Ação na TV Tribuna e algumas matérias eu vi lá, né? Boa noite, Cisco, seja bem-vindo. Poxa, caramba, que honra, hein? Ser entrevistado por você, Bruno. Que bacana, viu? Obrigado pela presença. Eu estou aí para te ajudar. Obrigado pela presença. Obrigado a você, poxa vida, pelo convite. Bom, meu nome é Francisco Alfredo Alegre Arana, mais conhecido como Cisco Arana. Eu sou um veterano do surf, Bruno. Sou um veterano. Comecei o surf em 68, me tornei professor de educação física, depois vieram as escolas, e eu coordeno as escolas públicas aqui de Santos. Uma delas, que é um projeto meu, é a Escola do Surf Adaptado, que é a primeira do mundo. E é por isso que eu estou aqui para falar com você. Ô, Cisco, a ideia foi sua? Da Escola Radical? Ou não, existia lá Bruno, fora e você trouxe para o Brasil? Não existia nada lá fora. Aqui no Brasil, a Escola Radical começou em 91 pela Secretaria de Esportes. E ela já tem 32 anos de atividade, estou à frente desde 92, tá? Mas a Escola de Surf Adaptado, sim, é uma criação minha, e faz 3 anos, também é a única no mundo, com essa questão da gratuidade, da inclusão e tal. E é um projeto lindo, um projeto que você tem que visitar também lá. Essa é uma ideia minha, junto com a Secretaria de Esportes, apoiada pela iniciativa privada da Blumed. É uma escola gratuita, as duas são gratuitas.
Uma já tem 32 anos, que serve para todo mundo, e agora o surf adaptado, que é uma coisa incrível, incrível, muito legal, um projeto lindo. O surf virou modalidade olímpica, né? Quem sabe um Sim, dia o surf adaptado vire modalidade paralímpica. já, né? Já Ó, já existe estou um lançando circuito. a isca. Legal. Já existe, Bruno, um circuito mundial do surf adaptado, e provavelmente essa questão do olimpismo com certeza virá, porque o surf hoje é uma das modalidades mais atraentes no mundo inteiro e nos 5 continentes. E com a força do Ítalo, com o título brasileiro nacional aí, nosso campeão olímpico, isso com certeza virá. E é uma das maneiras de você entender o surf, né, Bruno? Eu acho que o esporte para alto rendimento é uma coisa, e o esporte para a saúde, para a qualidade de vida é outro, né? E aí a gente está aqui para falar sobre um pouco sobre isso, do quanto importante é essa ferramenta de surf para melhora da qualidade de vida de um montão de gente. Quantas pessoas você atende na escola radical? Bom, a Escola Radical do Posto 2, nós atendemos 400 pessoas matriculadas durante o ano todo. Em dezembro, a gente atende o projeto de verão que chega a 500, 600 pessoas. E a Escola de Surf Adaptado são 4 programas, com uma estimativa de atendimento de até 250 pessoas nos 4 programas, com qualquer tipo de deficiência, né? Qualquer PCD pode participar lá, cego, amputado, paralisia cerebral, Down, autismo, todos podem participar de uma forma recreativa, porém acompanhada com terapeuta, com relatórios, etc., para a gente quantificar o benefício que existe sobre essa atividade no mar. Então, eu calculo que as 2 escolas atendem mais ou menos por ano 800 a 1.000 pessoas. Gratuitamente, Bruno. Bacana, legal. Bacana. Sim. É, uma coisa, quando você começou para hoje, o que mudou na sua visão de vida, na sua visão de mundo e o que você Boa. carrega para a vida que você traz da escola radical? Bruno, eu só tenho a agradecer essa oportunidade que algum anjo me deu para que eu pudesse ter, ao mesmo tempo, tanto pessoas com idade quanto pessoas com algum tipo de deficiência, porque eu acho que é uma coisa de intuição mesmo, sabe? Eu me tornei um ser humano muito melhor quando comecei a me colocar no lugar de outras pessoas, tanto com idosos quanto pessoas com qualquer tipo de deficiência, surdos, cego. Meu primeiro aluno, assim, para valer mesmo, de que ficou muito tempo na escola, foi uma pessoa cega. E foram 10 anos para eu construir um equipamento para ele que eu pudesse ter certeza que ele poderia ter autonomia, assim, sabe? Depois vieram outros. Que E aí que fosse seguro. aí vieram outros. Aí eu continuei fazendo o equipamento, tentando expandir, e aí a escola cresceu com um monte de gente, e a gente foi criando equipamento para isso, até que chegou nesse ponto de criar uma escola completamente direcionada para esse público, e que eu aprendi, e o que mudou a minha vida, mudou para melhor, Bruno. Eu sou uma pessoa muito melhor, não porque eu acho que isso assim, é dom, eu gosto de cuidar das pessoas, eu sempre gostei, acho que um dia posso ter, e com certeza vou ser cuidado, porque eu já tenho idade também, mas eu vejo que o que me deu segurança, Bruno, foi o tempo que eu tinha de água, de ser um waterman, de ser um surfista, que eu fui um bom surfista, um cara da água há muito tempo, essa segurança e a segurança como professor, né? E assim, enquanto eu não vejo resolvido, eu não paro, entendeu? Então, assim, não tenho medo de abraçar as causas, não. Muito pelo contrário. Na pressão, eu sou muito melhor, Bruno. Assim como você. Você é competidor, né, filho? Você é Isso, competidor. isso, isso. Você foi criado na
pressão na porrada, na pancada, na porrada. Você era. Foi um bom. Foi não sei se parou a carreira, né? Eu continuo surfando ainda um pouco, A mas gente. eu acho que você está certo em falar isso. São guerreiros mesmo. A gente não para, né? Eu vou te falar uma coisa. Eu entrei num projeto lá no Guarujá, que é a bocha adaptada, né? Sim. Eu joguei por 7 anos. Joguei, não. Dá pra dizer que fui um atleta de regular para ruim. De regular para ruim. Só disputei o Paulista. Mas tá bom. Mas é uma experiência boa, porque você, pelo menos, você consegue expor o seu espírito competitivo para fora, né? É. E eu sempre deixei tudo que eu tinha naquele dia dentro da quadra. Pelo menos isso ninguém pode dizer que não. Ah, isso é ótimo. Isso é ótimo. A competição é para poucos, né, Bruno? A competição é para poucos. Não é para todo mundo. Então, se você tem um perfil competitivo e sabe competir, sabe lidar com as perdas e os ganhos, isso é excelente, porque transforma a vida. O surf te dá muitas valências assim também. O oceano te dá muita paciência, muita resiliência, muita humildade, muito desafio de autoconfiança, força, etc, etc. Então, o surf é um pouquinho diferente por ser individual, né? Mas ele é tão bom quanto. Eu sou um cara competitivo, sim, mas eu passei dessa fase competitiva, mas ela me ajuda em algum momento. Quando eu tenho que ser muito competitivo, eu vou para frente mesmo, eu desafio bastante, eu sou melhor na pressão, mas eu continuo surfando, viu, Bruno? Eu continuo surfando por prazer, por lazer, e quando minha filha nasceu, eu ainda voltei a competir em 2006, fui até 2018, 19 competindo. Eu tive alguns títulos que não tem relevância aqui nesse bate-papo, mas eu acho que me ajudou muito, Bruno. Entendi. Então, você falou que tem circuito de surf adaptado. Como é que funciona? Na verdade, assim, existia, né, uma pressão de vários surfistas do mundo para que se fizesse as competições. No Brasil ainda está começando isso. Não existe ainda muito bem definida, as categorias estão saindo agora, mas no circuito mundial, nós temos aí alguns surfistas brasileiros se despontando, podia citar vários, o Pirata do Guarujá, a Manu, que é filha de um grande surfista do Paulo Kidd, tem o Miguel, que é cego, que foi competir, tirou medalha de prata, no Campeonato da Califórnia. Existe um campeonato mundial na Califórnia que é feito pela ISA, International Surf Association, que faz o campeonato mundial, né? Mas eu acho que tudo isso vai ser uma crescente aqui no Brasil, tanto nas definições de categorias, etc, etc, para entender melhor. Eu não estou nessa área, Bruno, eu não trabalho no alto rendimento, porém ajudo algumas pessoas que possam ter algum tipo de dificuldade, eu posso dar uma luz para isso, mas a nossa escola lá, Bruno, é uma escola para todos, mas principalmente para fazer a melhora da qualidade de vida e da saúde através do deslize em uma onda, entender o surf de uma maneira mais terapêutica, vou falar assim, tá? Então a gente não está no alto rendimento, porém eu acho que no futuro pode acontecer alguma coisa mais no estado de São Paulo, Brasil, onde possam recorrer a alguma ideia que seja importante. Eu acho que é importante,
Mas a competição, Bruno, na minha visão, ela é boa, mas ela visa muito a individualidade, tá? Eu trabalho muito mais no coletivo hoje, eu prefiro trabalhar no coletivo do que trabalhar o alto rendimento. Para trabalhar um aluno bom, para ganhar uma medalha de ouro, é excelente, muito bom. Mas eu prefiro trabalhar com 500 pessoas que não têm essa intenção de competir hoje em dia, sabe? Apesar de ter sido da competição, entende? Só de lazer, só lazer, então. E qual é o É. recado que eles te passam na melhora do dia a dia, Então, da Bruno, vida deles? isso. Eu acho o seguinte: primeira coisa que a gente trabalha lá é fazer com que eles sejam felizes, né? A gente acredita que a imunidade vem por causa da felicidade, da alegria. Quando você não adianta você ir buscar a tua felicidade num lugar onde você não gosta. Por exemplo, sei lá, se você não gosta da academia, você não vai encontrar felicidade lá. Por mais que você vá, é difícil, é duro, emocionalmente você não corre. A gente recorre lá a processos de estímulos, tanto sensoriais quanto todos os estímulos que você pode imaginar, ajudando a pessoa em qualquer tipo de limitação que ela tenha, mas dentro do oceano. Quem trabalha a Hum. qualidade e dá o feedback para nós, e essa segurança do feedback, é o oceano. E todo esse movimento, todos esses estímulos abertos. E a melhora é acompanhada desde o início. Tá? As pessoas são acompanhadas por um terapeuta ocupacional desde o início. E nós abordamos algumas coisas. Por exemplo, a parte fisiológica, a parte se dorme bem, se alimenta melhor, se defeca melhor, se sorri mais, se relaxa mais. Então, a gente pega o feedback tanto do aluno quanto daqueles que podem dar o seu relato, ou tanto da família. E tem uma outra coisa que é bastante interessante também. Nós aprendemos também, Bruno, que durante o processo todo, desses anos todos, a gente aprendeu que a gente deve acompanhar sempre com imagens, sabe? Para aqueles que podem, obviamente, ver, né? Essa parte do estímulo visual e da manutenção da alegria após uma onda, por exemplo, um deslize, uma pessoa que nunca subiu numa prancha, deslizou, sorriu, manter esse emocional, com uma fotografia, com a imagem do deslize, isso é medicina dentro do processo nosso. É como se você estivesse na quadra, em aquele momento você fez uma jogada e alguém fotografou, tá? Aí você pega e leva para tua casa hoje no celular e fala assim: olha pai, olha mãe, olha meu amigo, olha só o que eu fiz nessa quadra. Pois o surf é mais ou menos parecido o que a gente faz. Então a gente tem, depois dos 10, são 10 aulas. Na primeira aula, na metade da aula e na última aula, a gente pega todo esse feedback e faz um relatório em todos os alunos. Nós já atendemos esses 3 anos já, quase 500 pessoas, Bruno. Todos têm os relatórios muito positivos. Todos muito positivos. Desde da marcha melhorada, dos estímulos de sorriso, a imunidade melhorada, a baixa quantidade de medicina, alopatia, por causa dos estímulos positivos que tem o mar. O oceano cura, Bruno. E as pessoas precisam saber mais disso. Entrar mais no mar. A melhor foto que eu tenho. Fala aí qual é. Botar aqui eu vou botar aqui na edição no final do bom. episódio, eu vou colocar uma foto. Aliás, várias fotos que eu tenho no Facebook. Boa. Se tu me procurar lá, Bruno Oliveira de Carvalho, você vai me achar. Uma sequência de fotos do Praia Acessível, do projeto Praia Acessível. Eu tô numa handbike. O sorriso que eu dei é o sorriso de liberdade, né? Eba, isso aí. A água te dá. É o sorriso de liberdade que a água te dá. Sim. E tem uma certa conexão com o seu trabalho, né? Sim. O Praia Acessível, apesar de não
de ser só naquela temporada, naquele período do verão, É. né? Diferentemente do Praia Acessível é um bom projeto, deveria ampliar mais, né? Na verdade, o que nós trabalhamos lá nas escolas, Bruno, são as adaptações, né? Nós temos hoje 5 modelos de pranchas adaptáveis, anatômicas. Então, qualquer pessoa com qualquer limitação, ela se coloca na prancha com segurança e vai junto com o professor, ou às vezes sozinho, e grupos, assim, de pessoas que você fala assim, jamais essa pessoa vai ficar em pé, e fica em pé, ou deitado, desliza, e esses sorrisos são os sorrisos que nós realmente recebemos em todas as aulas de quase todos os alunos, né? Obviamente que a liberdade está incluída nisso, mas todo o processo, Bruno, todo o processo que acontece na felicidade, na criação da sua felicidade, ela é produzida no cérebro, né, com a serotonina, e ela é estimulada pelos íons negativos quando rompem as ondas, tá? E é isso que acontece quando a pessoa caminha na praia. Imagina quando ela é estimulado ir ao mar com uma cadeira acessível, deslizar uma onda com velocidade para um lado para o outro, se refrescar com o mar, sentir o relaxamento da água marinha, o sol, todos esses estímulos são super saudáveis para a gente. E aí eu te falo, se você fala dessa tua foto, você imagina as pessoas que conseguem realmente manter durante 10 aulas as suas fotos, suas imagens. Isso é medicina, porque quando você olha a sua foto e fala para mim, você está se reportando àquele momento, sentindo a mesma emoção que você sentiu e sorrindo da mesma maneira. Isso é medicina, isso é saudável. Por isso esses projetos que colocam as pessoas todas como iguais, né, oportunizam, elas têm que ser expandidas, principalmente na nossa cidade, né, que ela é realmente fantástica, eu acho. Dentro de outras cidades, eu acho que é uma das cidades que mais propõe coisas para todas as pessoas. Sim. Agora, me diz uma coisa, qual foi o aluno com a característica física mais difícil que você encontrou? Não sei, tem muitas coisas para te falar. Primeiro, eu nunca senti dificuldade, tá? Eu não acho que essa palavra, mas eu senti assim, de que maneira eu poderia contribuir com a minha experiência para poder fazer esse momento ser um momento legal. Mas não dificuldade, porque eu no mar sou uma pessoa muito segura, né? Mas, por exemplo, não acho dificuldade, eu só acho que preciso encontrar uma maneira, seja lá qual, e com a criatividade, que é uma coisa impressionante, que meus professores também me ajudam muito, a gente criar ou equipamento na segunda aula ou na terceira aula para que aquilo seja mais legal ainda. Dificuldade, eu acho, a gente encontra quando é uma palavra quando você não tem empatia. Quando você tem empatia, a dificuldade não é encontrada, porque você se coloca realmente no lugar do outro, fala assim, bom, eu tenho que me virar assim, sem braço, sem perna, e não escuto e não enxergo, tá? Alguém vai ter que dar um jeito nisso. E se eu sou um pai, e se eu sou uma mãe, eu cuido, eu troco, eu alimento. Então, como eu, que fui formado, que sou surfista há muito tempo, eu vou ter dificuldade, Bruno. Eu tenho que abraçar e dar um jeito, sabe? Então, eu acho que, sim, foi impactante os primeiros alunos que eu tive lá no passado. Puxa, mas como? Mas como eu sou um cara inconformista, Bruno, enquanto eu não vejo resolvido, eu não consigo parar. Mas não vejo dificuldade, eu nunca tive muita dificuldade nisso, não. Tive outras dificuldades com pessoas que não me entenderam ou não entenderam o próximo. Isso sim é dificuldade. Pessoas que não entendem o mar, que não entende uma pessoa que não tem condições de ir ao mar, quando você sai correndo com uma prancha e passa por ele está numa cadeira de rodas, não consegue ir, e você fala assim, o mar está alucinante, vamos lá pegar onda. Isso é terrível para mim. Isso é difícil de entender. O restante não. O restante, para mim, é tranquilo.
Agora, então, vamos mudar Sim. o foco da pergunta. Porque é o seguinte, Ah, então, você encontrou resistência de alguém próximo a você que não entendeu o início do seu projeto, não entendeu o funcionamento dele? sim. Boa pergunta. Eu tive várias resistências, mas eu tinha absoluta certeza que seria possível avançar nisso, porque eu já tinha me preparado para a resistência. A preparação da resistência se deu quando, depois de muito tempo, observando as melhoras de muitas pessoas, o caso do Rafael, menino que com paralisia cerebral também, que teve seus estímulos melhorados, né? E voltou a caminhar, né, Bruno? Você sabe a história do Rafa, né? O Rafa é uma pessoa Uhum. incrível, um menininho que entrou com 9 anos lá, bom, fez várias terapias positivas, mas lá foi exatamente lá onde a coisa aconteceu. De qualquer maneira, eu tinha me preparado para isso, e quando houve essa contestação, quando houve esse bloqueio, essas respostas negativas, que isso não é verdade, que isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, eu tinha preparado uma estratégia. Eu tinha feito um relatório de como eles estavam, e no momento que houve a resistência por parte de várias pessoas, com poder até, inclusive, eu falei assim, já que vocês contestam como fala assim, não acreditam que possa ser possível, né, o surf como ferramenta, né, para essas pessoas, eu vou parar 6 meses. Eu parei a atividade 6 meses e peguei novamente o relatório. E falei assim, agora vocês ligam para as mães e falam assim, pergunta para eles como eles estavam e como eles estão agora. E o que aconteceu foi que houve um retrocesso total de todos os alunos, com medicinas fortes novamente, porque os estímulos abertos pararam. A prática do surf, não, da prática de ida ao mar, etc., parou. E aí, quando houve esse processo, as mães pediram novamente, Cisco, pelo amor de Deus, volta, volta, volta. Aí eu falei, agora é a hora de entrar com o projeto bom. E eu tive a oportunidade de apresentar um projeto bem grossinho, assim, com várias páginas, cronograma, planejamento, time que ia trabalhar, com todos os relatórios, com toda a habilidade, sabia o lugar que eu queria e apresentei para o Paulo Alexandre, que era o nosso ex-prefeito. E ele foi muito sensível nessa causa, tá, Bruno? E nós devemos a ele, e uma grande parte do surfista e do surf mundial, deve a ele essa oportunidade de ter uma escola aberta na praia. Foi difícil conseguir, muito difícil, mas a gente tinha fundamentação, a gente tinha demanda, a gente tinha as mães, a gente tinha a comunidade, tinha os relatórios de um terapeuta extraordinário que está comigo agora na minha equipe, que é o Antônio Vasconcelos, que é o Tom, que a gente trouxe ele da saúde para atender a escola pública. Além de ser um grande surfista, é um grande terapeuta. E a gente tem uma equipe muito boa, e isso foi importante, mas eu estava preparado para o não. Tive muitos, Bruno. E assim como eu tive lá no passado na escola radical, os meus amigos falam assim, isso não se aprende na escola, Cisco, isso não aprende na escola. Pois hoje você vê aí, né, como funciona muito bem, né? Todo ano 400 alunos, 32 anos de atividade. Agora, o que não funciona é a pessoa falar e não fazer, não realizar. Se você acha que não funciona, testa. Você tem que ir para a prática. Põe na prática. Eu estou há 32 anos carregando pedra no ombro, feliz. Feliz. A felicidade é importante. Se te faz bem, muito. Continua. Isso. Agora é o seguinte. Em 2012, durante a campanha do ex-prefeito, Sei. do Paulo Barbosa, Sei.
eu fui chamado para desenhar a política pública para pessoa com deficiência. Sei. Que bom. Eu tinha trabalho de escola, trabalho com escolas, né? Trabalho para Sei. saúde, atendimento fisioterápico, Uhum. em residência. Não sei como é que está isso hoje, mas quem estava na equipe de campanha dele na época sabe do que eu estou falando. Que bom. Então, quem conhece, quem vive na carne pode ajudar a desenvolver uma Exatamente. política pública, sim. Lógico. Mas vamos voltar para o esporte. Isso é melhor. Boa, Bruno. Boa. Vamos voltar para o esporte. Você tem apoio de algum clube da cidade? Tipo o Não, Santos, não. a Portuguesa, o Jabaquara? Não. A gente tem o apoio hoje de uma grande empresa que é a BlueMed, que é convênio, né, de planos de saúde, e os donos são donos da Casa de Saúde, daqui de Santos, são donos de hospitais, e a gente teve a sorte nós tivemos, durante um certo tempo, com a Steel, aquela loja Steel pequena. Depois, quando a gente... Pequena não, era grande, mas a escola cresceu numa proporção tão grande, tão forte, que acabou não alcançando. Então, nós tivemos a vinda de um ex-aluno meu, não sabia, e trouxe uma ideia que queria um grupo de pessoas com idade, Bruno. E não exatamente a questão do PCD, mas sim a questão do idoso de uma maneira diferente. Eles não entendiam muito bem, mas a gente acabou dando certo nisso. Eu tinha lá uns 9 alunos, há uns 3 anos atrás, que ainda participavam. Tive vários, mas não muitos. E aí falei, vamos criar isso, se você consegue. Falei, olha, eu estava perdendo os patrocínios. Falei, aí a BlueMed veio, a gente fechou um acordo com a parceria pública-privada com a prefeitura, porque é uma escola da prefeitura, e a gente começou um trabalho bem pequenininho, às segundas-feiras, lá na Escola Radical, um pequeno espaço para começar a ganhar alunos. Eu achei que não ia dar certo, assim, muito, né? Mas aí fui para um congresso na Espanha com esse pessoal, quando a gente voltou já tinha 20 pessoas inscritas. No segundo mês, 40. Hoje, em 3 anos, né, vai fazer 3 anos de parceria e o nicho voltado para 50 a mais, a gente tem 180 alunos acima de 50 anos que trabalham processos de deficiência não visível. Vamos colocar assim, a depressão, a solidão, processos de estresse pós-traumático, coisas que, com câncer, próstata, sei lá, solidão. E aí foi muito legal, aí cresceu muito. No decorrer disso, houve a ideia e o projeto já para sair latente do posto 3. E aí houve um convencimento por parte minha, em cima dos que estavam à frente do marketing de que aquilo seria importante abrir como selo, e eles abordaram. É uma empresa carinhosa, que tem um respeito muito grande por essa causa, e a gente acabou de assinar novamente um contrato de mais um ano, né, de parceria. Na verdade, são 5 anos de edital, e a gente tem uma longa vida pela frente para expandir tanto o projeto de 50 a mais, quanto o surf adaptado. Isso é notável porque é muito raro uma empresa que não ser do surf estar à frente disso. Eu acho que abre um espelho e uma mostra que é possível apoiar projetos, tanto para a questão da deficiência, como para a questão de 50 a mais, ou para todos, na verdade. É uma empresa enorme, vem de São Paulo, mas é uma empresa bem constituída, bem sólida, e que trata a questão, principalmente do surf adaptado, com muito respeito, e os 50 a mais também. É a parceria que a gente tem, Prefeitura, Secretaria de Esportes de Santos e a BlueMed. Na verdade, esse projeto
é meu, junto com a Secretaria de Esportes, e é da Prefeitura, é pública, né? Eu sou apenas um coordenador, idealizador e isso, da escola, só isso. E dou aula, dou minhas aulas também. Veja bem como uma ideia pequena pode se tornar grande se tiver alguém que possa apoiar, entender a expansão de um negócio que aparentemente é pequeno e cresce assim de uma maneira extraordinária, né? Obrigado, Bruno. Obrigado. Agora é bom a gente lembrar o seguinte, que a sua credibilidade também ajuda. Não sei, né, Bruno? Eu acho que sim, né? Se tiver uma pessoa com credibilidade num projeto desse, tô falando as pessoas que estão assistindo a gente, né? E queira abrir uma ideia, seja lá o que for, para ajudar as outras pessoas, né? Outras pessoas com deficiência ou outros idosos que estejam precisando de ajuda, pode pegar da tua ideia e começar a desenhar o seu próprio projeto. Muito bem. Tá entendendo o que eu estou falando? Sim, muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que você está certo, esse é o caminho. Mas você precisa de credibilidade para começar um projeto desse. Coisa que você tem, vinda do esporte. Isso ajudou muito. Bruno, tem uma coisa assim, eu acho que eu fiz uma carreira no esporte, tá certo, mas eu não vivi muito do meu nome, assim, eu só coloquei na mesa quando era importante pôr, né? Quando era para fazer realmente pôr o peso, eu punha o peso e aí isso deu certo. Agora, tem uma coisa, a credibilidade, ela se dá ao longo do tempo. Estar presente, estar presente, estar presente, estar presente, estar presente, estar presente, estar presente. E aí essa presença, essa frequência, essa vontade, essa paixão é que faz as coisas irem à frente. Pode demorar, mas você tem que persistir, porque você sabe aquilo que você sente é o mais importante, mais do que o que você pensa. O seu coração é que manda, é o seu coração que faz realizar as coisas. É ele que projeta lá na frente e aí ela que se realiza. O tempo é relativo para cada um. Eu demorei muito tempo para chegar nesse ponto da escola e estou muito feliz, porque, Bruno, sinceramente, eu tenho uma equipe de anjos lá. Hoje eu tenho certeza do que eu fiz, o benefício que eu causei, eu sei o porquê eu estou lá, eu tenho uma paixão enorme hoje também pelos 50 mais, a minha aula, Bruno, lá de terça-feira, você tem que ver também, é muito legal. A aula dos meus velhinhos, cara, eu tenho 108 alunos na aula prática, cara, de surf. São velhinhos de 70, 80 anos de idade, que também precisam desse contato social, que estavam sozinhos, sabe? E a escola do surf do Posto 3, de surf adaptado, é maravilhosa. Eu tenho viajado o mundo inteiro. Além disso, a gente faz as pranchas, a gente doa equipamento para fora do país, para o Brasil, doamos nossa expertise, a gente estimula as pessoas a fazerem em outros países e a gente vê a dificuldade que tem países de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, de ter uma escola pública. O Havaí não tem, a Austrália não tem, a Espanha não tem,
A França não tem, Portugal não tem uma escola pública, Equador não tem, Peru não tem em lugar nenhum. Tem aqui. E aí eu acho legal, não é porque eu acho que nós somos, não, é porque existe um coração aí, existe uma paixão, existe a força da comunidade, de grandes amigos, grandes mestres que eu tive no surf e também nas universidades, e grandes amigos, e grandes pessoas como você, que lutam pela causa, etc. e tal. Eu sou apaixonado, Bruno, então é por isso que eu estou aqui, entendeu? Então eu acho que sim, o meu nome pesou, a credibilidade foi por causa da persistência e do tempo, tá? Pela carreira que eu fiz, tanto como atleta como pessoa. Isso eu te garanto, isso foi causado em relação a isso. A coisa com prazer é feita diferente. Sim, Você tem lógico. mais Lógico. tesão de fazer. E é atemporal, sabe? Quando você Entendeu? faz porque você gosta, você não tem tempo, você não olha o relógio, você não quer sair, você quer ficar. Né? É isso aí. Eu tenho esse programa aqui há 3 anos. Maravilhoso, Fazer agora maravilhoso. em julho. 1º de julho, eu idealizei esse programa aqui e eu passava numa TV web, que é a TV Sei. 013. Ah, tá. Do Marcelo Coelho. Sei. Então é o seguinte, o que eu tô falando é, quando você faz com prazer, quando você tem o que passar para as pessoas, você se encontra, você fica feliz. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, você não sabe o prazer que eu tenho de entrar aqui e conhecer pessoas como você, que faz um projeto para que a pessoa com deficiência se sinta ser humano. Entendeu? Que legal. Você não sabe o prazer que eu tenho de te receber. O meu Aliás, também, foi cara. uma live muito, muito, muito planejada entre nós dois, né? Demorou, pô, demorei, porque eu não tinha realmente tempo, mas estava bom, agora deu. É um prazer conhecer pessoas como você, que se dispõe vamos dizer assim, se dispõe a colocar seu tempo, o seu tempo, o seu conhecimento à disposição da pessoa com deficiência para que ela cresça como ser humano. Muito obrigado. Eu vou te contar uma coisa, Bruno. Vou te contar uma coisa, rápida assim, 2 coisas, na verdade. Um dos meus mestres, ele é surdo, né? E eu o conheci com 13, 14 anos. Por que eu te falo isso? Porque eu já tinha esse nome, ele é do Rio de Janeiro, Carlos Mudinho. Eu tinha ele como um grande mestre, eu era uma criança que fui para um campeonato brasileiro, eu queria me aproximar dele, mas quando eu fui chegando, eu não entendia absolutamente nada do que ele falava, Então ele olhou para mim, eu falei, você é o Mudinho? Ele não conseguia entender nada, ele escreveu no chão, escreveu na areia, e eu fiquei encantado com aquilo, e nós nos tornamos grandes amigos, e foi um grande mestre. Por que eu estou te falando isso? A questão da empatia é uma questão dual, né? Você também está se colocando no meu lugar aqui agora, e eu no seu aí, né? Então, assim, quando era jovem, numa final de brasileiro, eu era muito jovenzinho, 14 anos, a minha bateria era a última
do dia, final de tarde, uma semifinal lá em Tamambuca, cara. Todo mundo quase foi embora, quase nem tinha luz. Meus amigos foram tudo embora, não esperaram a bateria que eu ia correr. Porra, puta falta de respeito. Eu falei, meus amigos tudo embora, mas dane-se, eu vou correr. E eu, quando fui sair da água, não tinha nenhuma plateia, cara, não tinha ninguém. Mas tinha um cara sentado lá. Um cara sentado. Aí, quando eu fui chegando perto, era ele, o grande surfista, campeão brasileiro já naquela altura do campeonato, super, era o Carlos Mudinho. Eu não acreditei que aquele cara estava me olhando e falou, olha, você foi muito bem, precisa fazer isso. E eu comecei, falei, como esse cara aqui ficou até o final do tarde e meus amigos não ficaram? E essa é uma ponte de amizade que se constrói lá no passado, onde a empatia é dual, né? Ele me ajudando, uma pessoa que depois se tornou pastor, arquiteto formado, olha a loucura. Isso foi em 70 e pouco. Quando foi em 93, Bruno, eu não sei porquê, eu coloquei um símbolo do Ano Internacional da Deficiência. Não sei se tu lembra que tinha um símbolo que era um triângulozinho assim, que tinha uma bolinha, você não vai lembrar disso. Mas apareci no Campeonato Brasileiro com aquilo que eu não tinha patrocinador, todo mundo tinha patrocinador, não tinha. Eu peguei e desenhei aquilo. Aí a televisão foi lá. E perguntou, por que você está fazendo isso? Eu falei, não sei, eu acho que o surf um dia pode fazer alguma coisa. E olha que no futuro deu isso, cara. Isso eu vou te falar que não é uma coisa criada na minha razão. Veio. E eu continuo nessa intuição muito forte. Enquanto essa intuição pode se chamar de um anjo que me inspira para que eu possa fazer coisas, eu vou fazer porque eu tenho uma satisfação e não tenho nenhuma vamos falar assim, nenhum objetivo maior do que ajudar. Simplesmente ajudar com a ferramenta que eu tenho melhor. Se é meu nome, se é minha expertise, se é minha maneira de pensar, é isso que me impõe, a minha intuição está indo para isso. Então, quanto mais eu puder expandir, enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer. Porque eu tive grandes mestres, tanto na universidade quanto o meu amigo Carlos Mudinho. Hoje, quem atende na escola, que faz as inscrições, é uma menina, que é a Jennifer, não sei se tu conhece ela. Ela era da Secretaria de Esportes. Não. Ela tem só 8% de visão. Ela atende, ela estava lá uns 6 anos para escrever o livro dela, a gente construiu uma ponte, conseguiu escrever o livrinho dela. Então, assim, quando a gente pode ajudar e a gente tem essa ferramenta, a gente não quer nada além do que ajudar. Ajudar e fazer voar, sabe o que eu falo? Voa, seja você, brilhe, como você está fazendo, Bruno. Você é um exemplo também. É um exemplo. Eu não tenho a mínima capacidade de fazer o que você faz, meu. Entende o que eu tô falando? E eu tenho certeza que você e eu vamos nos juntar em breve. Você vai ver. Eu tenho certeza absoluta. Primeiro, um convite para você ir lá na escola. Para você vai se encantar com aquilo. E depois, o que eu puder te ajudar, Bruno, eu vou te ajudar, tá? E é isso. Muito uma obrigado. Pequena história. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você perceba bem o seguinte. Que um desenho te faz, parece uma mensagem de Deus, entendeu? É isso que um desenho num uniforme seu é um embrião para aquilo que você está fazendo hoje. Exatamente. Isso é uma mensagem que você foi escolhido para fazer um negócio voltado para pessoa com deficiência. Exatamente. É muita viagem na minha cabeça ou não? Não é viagem, muita porque viagem na minha cabeça? não é, porque quando você fala, eu sinto, né? Eu não sei, mas eu tô aqui sentindo emoção, mas é isso aquilo que você está falando exatamente aquilo que eu sinto.
aquilo que é o meu propósito de vida, o meu ikigai, meu sentido de vida é doar, doar e doar o que eu puder para a melhora das pessoas, né? Então, assim, se a minha ferramenta é o surf, vai ser pelo surf. Se for pela minha escrita, vai ser pela minha escrita. Se for ser pela minha fala, vai ser pela minha fala. Mas essa minha intuição é uma intuição forte. Foi aonde o oceano está sempre comigo. Ele é imbatível, ele é espetacular, ele é milagroso. Meus anjos provavelmente são líquidos, né? E é muito fácil a comunicação com você também, Bruno. Você deve ser uma pessoa aquática sem saber. Ou sabe. Eu não sei nadar, eu fiz natação, Então. eu tinha que ter o professor do lado, porque senão eu me afogava. Uhum. Eu nadei com o Fred Monteiro, que foi triatleta, Sei. mas ele me deu aula, não, eu só fiz natação por lazer, não fiz Lógico. por competição. É só Sim. por uma questão de saúde e de lazer, tá? Lógico. Que bom. Que bom. Mas você entendeu? Você, de alguma forma, você recebeu essa mensagem de Deus para que você trabalhasse com a gente. Pois é. Eu tô aí. Tô Você trabalhando e tô entende, seguindo a minha intuição, sabe? você Eu acho que entendeu? vocês têm muito a ensinar ao mundo, e nós temos que flexibilizar nossa mente, sabe? Expandir, né? Eu tenho muita facilidade de falar com você, e é uma questão da empatia mesmo, e talvez da afinidade, né? Afinidade é uma coisa que ou tem ou não tem. Você pode ser até uma É, pessoa perfeita, com corpo perfeito, mas sem afinidade a gente não anda para lugar nenhum. A gente desconstrói mais do que constrói. Então, assim, afinidade é uma coisa que não precisa de falar, não precisa nem de olhar, só precisa de sentir, né? É aquela coisa que o santo bate ou não bate. Então, assim, eu tenho certeza de que o que você faz é também uma causa por intuição. Nada na vida é por acaso, né? Então, assim, a tua ferramenta é maravilhosa, primeiro porque, não porque eu estou aqui, mas a tua insistência, a tua persistência de me buscar, de falar, poxa, será que vai dar? E o momento certo dá. Hoje eu estou super calmo, eu tô na minha casa, que estava mudando, eu estou num lugar onde eu gosto muito, eu estou calmo para te falar que eu estou super bem, eu estou tranquilo na minha vida, eu tenho certeza do que eu fiz e tenho certeza do que você faz, tá? Então, graças a Deus eu estou falando aqui sobre esse assunto que não me cansa, que eu acho que a cidade, ela como um todo, ela é uma cidade muito boa, e ela pode expandir muitas coisas. É só ter pessoas à frente como você, ou como pessoas como eu e outros mestres aí para também ajudarem, e as pessoas da sociedade em geral sabem, e já sabem das pessoas com deficiência, e sabem o quanto são deficientes no entendimento dessas questões, né? É simples. É só você ter um caso na sua casa e ver como é difícil tratar e cuidar, né? Mas eu acho que a gente tem eu vou te uma dizer, cidade muito boa, muito boa. vou te dizer como é que como é que eu cheguei até você. Aliás, eu vou agradecer quem me passou o teu contato. Foi a, você até já sabe quem eu vou falar, quem eu vou citar aqui, né? A Paula Panella, Ah, pela. eu sei. Aliás, na verdade, foi a mãe dela que me falou. Foi a mãe dela que me falou de você, Legal. que você era uma pessoa
especial para poder trazer, não pelo seu trabalho, pela pessoa com deficiência, coisa e tal. Eu queria agradecer. Não sei se ela vai assistir isso aqui. A Paula Panella, fisioterapeuta, e a dona Nailde, Sei. que é a mãe dela. Legal. Um grande abraço para elas, né? Me passaram o teu currículo, assim, o teu trabalho, como é que funciona, como é que não funciona. Me falaram bem pra caramba de você, Que apesar bom, de obrigado. já ter te conhecido como espectador, como um telespectador. Obrigado. Que aliás, é, que aliás, eu passei 34 anos morando em Santos e sabendo da escola radical, tive curiosidade de ir, Olha, mas eu nunca tive coragem, porque por medo do mar. Por medo do mar. mas agora você vai, Bruno, agora você vai poder ir. Eu vou te levar lá, você vai me visitar, eu vou te falar um dia para você ir, e você vai comigo para visitar a escola. Se você se sentir confortável, eu te coloco na água com toda a segurança, comigo. A gente vai dar uns 2, 3 deslizes, você vai dar um puta sorriso, você vai ver, ficar chocado. Os professores são muito amáveis, a escola tem uma proposta linda, você precisa conhecer as pessoas, falar de você, quem você é, falar essa história que é linda, né? Essa vontade de 30 anos. Olha, eu conheci uma moça lá, ela também teve um problema, um AVC, ela veio do interior, morou em Santos, mora muito menos tempo, né, do que você aí, nem é santista, mas ela veio de um processo de AVC e tem uma criança também com paralisia. Mas não tinha renda nem nada, e Santos é pequeno, cara, Santos é pequeno. Ela não teve nunca a oportunidade de ir à praia, cara. O primeiro dia que ela foi na escola, a gente colocou ela na água, numa prancha, deitada, e deslizou com a gente. Ela pirou, ela chorava, ela gritava, agradecia. O que fez não é o surf, é a oportunidade de ir ao mar, meu. As pessoas não sabem como é difícil as pessoas se transportarem para ir ao mar, de serem cuidadas por alguém. Isso tem que expandir, Bruno. Você tem que criar essa bandeira forte e a gente criar possibilidades mesmo. A escola é uma das portas, né? Eu te agradeço muito de você ter me chamado, viu, Bruno? A gratidão é minha de ter conseguido te trazer. É verdade. Te trazer. Foi um parto que eu tive que fazer, mas nasceu. Isso aí. Agora tem que cuidar da criança, Bruno. Vamos lá. Vamos. O que o surf... Vamos falar da sua carreira. O que o surf te ensinou? E o que o mar te ensinou após você acabar a sua carreira? Olha, primeiro, tem muitas coisas, muitos valores que são importantes, né, a gente saber. O surf me deu saúde, o oceano me deu saúde, né, muita saúde mesmo, coragem, me deu muita paciência, muita resiliência, mas extrema resiliência, porque para você passar uma arrebentação, você tem que ter resiliência, tem que saber o momento certo de bater, de passar,
de respeitar, de ser humilde, principalmente ser humilde, saber escutar, né? Saber silenciar na hora certa. Apesar de que eu era um cara pouco assim, às vezes era, mas até entender, até que ele me amansasse. O mar me amansou. O mar me amansou, mas não tirou meu brio, não tirou meu orgulho, minha força, né? E eu tenho muita vitalidade ainda, tenho 66 anos de idade. E se eu te dissesse que o primeiro olhar após a morte não é de medo, mas de amor? E se houvesse alguém esperando por você, no exato instante em que seus olhos se fecham neste mundo? Seja bem-vinda ao nosso espaço sagrado, onde a sabedoria de Chico Xavier continua iluminando almas em busca de paz, verdade e consolo. Hoje, vamos revelar uma das maiores curiosidades da alma humana. Quem é o primeiro espírito que nos recebe depois do desencarne? Prepare-se para uma jornada de reconforto e revelações. Você vai entender por que algumas pessoas são acolhidas com carinho, enquanto outras enfrentam silêncio e solidão. E mais, vamos te mostrar como preparar seu espírito ainda em vida para um reencontro cheio de luz do outro lado. Se você acredita que a vida continua além da matéria, inscreva-se agora e caminhe conosco neste trilho de luz. Minha querida alma, irmã, o instante do desencarne é um momento de extrema delicadeza para o espírito. É como desabrochar de uma flor invisível, em silêncio, longe dos olhos do mundo. Quando chega a hora determinada pelas leis divinas, o espírito inicia um processo sutil de desligamento dos laços materiais. O cordão fluídico que o prende ao corpo vai se soltando, fio a fio, como se fossem raízes sendo liberadas do solo. Em alguns casos, esse processo é lento, durando horas ou dias, especialmente quando o espírito está muito apegado à vida física. E em outros, acontece com leveza, como uma brisa que leva a folha madura, que já cumpriu seu ciclo. Há quem sinta um leve torpor, um sono suave, como quem adormece após um dia exaustivo. Outros experimentam um êxtase de liberdade, como pássaros que pela primeira vez descobrem que podem voar. Mas também existem aqueles que, ao se verem fora do corpo, não compreendem o que está acontecendo. Tentam falar, tocar, gritar e não são ouvidos. Olham para o corpo estendido, para os familiares chorando e não entendem. Mas eu estou aqui. Por que ninguém me vê? Nessas horas, a espiritualidade aguarda o momento exato de intervir. Tudo respeita o livre-arbítrio e o estado de consciência do espírito. Recordo de um homem chamado Agenor, que desencarnou em um hospital após longa enfermidade. Quando se viu fora do corpo, ficou atônito. Chorou ao ver a esposa orando a seu lado. Mas pouco a pouco foi envolvido por um calor suave como um abraço sem braço e adormeceu. Quando despertou, estava cercado por luzes e vozes serenas. Seu mentor o observava em silêncio, respeitando seu tempo de despertar. Assim é a travessia, única para cada ser. Não existe padrão. Existe amor. E esse amor silencioso e paciente nos acolhe assim que deixamos a vestimenta da carne. Alguns de nós são recebidos por aquele espírito que nos acompanha a encarnações. O mentor, o amigo invisível que nos guiou mesmo quando não sabíamos. Ele pode aparecer como um médico de luz, um ancião bondoso, ou mesmo com a aparência de alguém comum, para não causar espanto. Lembro-me de Maria das Graças, uma mulher humilde de Minas Gerais, que orava todos os dias ao seu anjo da guarda. Quando partiu, viu um homem vestido de branco, com os olhos brilhando como estrelas. Ela perguntou: "O senhor é Jesus?" E ele respondeu sorrindo: "Sou apenas um servidor do Cristo, mas estive contigo em todas as tuas noites de dor." Esse é o mentor, presença silenciosa na terra,
luz acolhedora no além. Os reencontros. Quando o espírito se liberta da carne e o véu da matéria se desfaz, ele pode ser recebido por presenças que tocaram seu coração com ternura eterna. São mães que partiram antes dos filhos, filhos que retornam para acolher os pais, avós de alma luminosa, irmãos espirituais, amigos sinceros, espíritos que mesmo após a morte continuam nos amando com a mesma intensidade, ou ainda mais. Esses reencontros não são alucinações, são verdadeiros enlaces de alma, preparados pela espiritualidade com amor e sabedoria. Eles servem para suavizar o impacto da passagem e relembrar ao recém-desencarnado que a morte não separa quem está unido pelo bem. Uma vez vi um senhor chamado Alberto, que partira em paz após longa enfermidade. Ao cruzar o umbral do tempo, foi recebido por sua esposa Helena, falecida há mais de 20 anos. Ela não o abraçou de imediato, apenas sorriu, com um olhar que dizia tudo. Ele chorou como criança. Chorou não de dor, mas de reencontro. Não há palavras para descrever essa sensação. Apenas quem ama verdadeiramente pode imaginar. Por vezes, não é um parente de sangue que aparece, mas alguém de outras existências, um espírito, com quem partilhamos jornadas em séculos anteriores. E mesmo sem lembrar conscientemente, o coração reconhece. O amor verdadeiro, quando puro e desinteressado, é ponte entre os mundos, capaz de nos levar direto ao coração de quem já está do lado de lá. Nem todos, ao desencarnarem, vão direto ao encontro de familiares ou mentores. Muitos são conduzidos a locais de acolhimento espiritual, postos de socorro, hospitais invisíveis, salas de reequilíbrio fluídico. Esses espaços não são frutos de fantasia. São estruturas organizadas com carinho e disciplina, onde espíritos benfeitores prestam socorro aos que chegam debilitados, confusos ou ainda presos às sensações da vida material. Imagine uma enfermaria espiritual. Camas de luz, ambientes silenciosos, perfume suave no ar e mãos que não julgam, apenas curam. Ali os recém-desencarnados são recebidos com preces, passes magnéticos e fluidos que aliviam as dores do perispírito, a alma ainda impregnada pelas impressões da vida na Terra. Foi assim com Dona Amélia, uma senhora bondosa que desencarnou após longa batalha contra o câncer. Ao deixar o corpo, foi acolhida por enfermeiras espirituais que a conduziram a um pavilhão de repouso. Enquanto dormia suavemente, recebia energia de restauração, como se mãos invisíveis a banhassem em bálsamos celestes. Essas estruturas pertencem às chamadas colônias espirituais, cidades organizadas no plano astral, que André Luiz descreveu com detalhes em Nosso Lar. Lá, há centro de estudo, praças de oração, templos de silêncio e até escolas para preparação de reencarnantes. São refúgios de luz, criados para que a alma compreenda que a vida não termina com a morte, ela apenas muda de morada. Mas e quando não há ninguém esperando? Essa é uma realidade dolorosa, mas real, para muitos espíritos que partem sem preparo, sem fé, sem vínculos de amor construídos na existência. Alguns partem envoltos em ódio, egoísmo, materialismo extremo. Outros consumidos por vícios, ressentimentos ou presos a atitudes que feriram muitas almas ao longo da vida. O que acontece então é que a sua frequência vibratória torna-se densa demais e eles simplesmente não conseguem enxergar a presença dos amigos espirituais. Porque sim, muitas vezes os mentores estão ali, os familiares também, mas o espírito, mergulhado em névoas de culpa, orgulho ou revolta, não vê. Sua consciência está obscurecida. Ele sente-se sozinho, vagando,
em uma espécie de sonho pesado, sem direção, e em alguns casos acaba atraído para regiões de sofrimento não por castigo, mas por afinidade vibracional. Lembro-me de um senhor chamado Otávio, que viveu envolvido em negócios escusos e atitudes cruéis. Ao desencarnar, despertou em um ambiente escuro, frio, povoado por vozes distorcidas. Por dias que na verdade eram anos do plano terreno, ficou ali, acreditando estar num pesadelo interminável. Mas mesmo nesse estado, a misericórdia divina atua. Certa noite, sua neta, ainda criança, orou por ele. Jesus, cuida do meu vovô no céu. A luz daquela prece rompeu a espessa sombra. E foi o suficiente para que um grupo espiritual se aproximasse. Lentamente, Otávio foi retirado daquele estado, conduzido a um posto de socorro e, ao longo do tempo, reeducado espiritualmente. Por isso, jamais devemos julgar quem parte sem amparo aparente, e muito menos devemos temer a morte. Devemos, sim, viver com consciência, cultivando a bondade, a humildade, o perdão, porque são esses sentimentos que nos sintonizam com os bons espíritos. Acolhimento no além não se compra, não se exige, se constrói todos os dias com os tijolos invisíveis das nossas atitudes. A prece. A prece. Tão simples aos olhos do mundo, mas tão poderosa aos olhos do espírito. Quando alguém na Terra ora por uma alma que partiu, uma vibração luminosa se acende no plano invisível. É como se uma estrela fosse acesa em plena noite escura, indicando o caminho ao viajante que se perdeu. Mesmo que o espírito recém-desencarnado esteja confuso, preso a lembranças ou mergulhado em sombra, a prece rompe a barreira da dor. Ela ressoa como um chamado de amor, emitindo sinais que os benfeitores espirituais podem captar. Muitos espíritos, ao ouvirem orações feitas com o coração, despertam como de um longo sono. Não é a quantidade de palavras que importa, mas a sinceridade da alma que ora. Por isso, não despreze a força da oração. Quando oramos pelos que já se foram, ajudamos a curar feridas que não vemos, a guiar corações que talvez estejam perdidos, a amparar almas que ainda sentem saudade da terra. Cada prece é um fio de luz que liga o céu à terra. Quer saber como garantir um reencontro de paz quando sua hora chegar? Comece hoje. A espiritualidade nos ensina que o que nos espera do outro lado não é surpresa, é consequência. A forma como vivemos, pensamos, sentimos e tratamos os outros determina quem nos receberá na travessia. Cada vez que você perdoa alguém, uma luz se acende no seu campo espiritual. Cada vez que ora por outro ser, mesmo desconhecido, uma flor brota no caminho que um dia você percorrerá. Cada vez que estende a mão, mesmo com dor no coração, você está escrevendo seu próprio acolhimento. Portanto, não espere a velhice, nem a proximidade da morte para preparar seu espírito. Viva com leveza e a luz virá te receber. Se esta mensagem trouxe clareza ao seu espírito, que ela seja o início de um novo caminho para a sua alma. Inscreva-se agora e continue recebendo mensagens semanais de luz e consolo. Deixe nos comentários o nome de alguém querido. Vamos incluí-lo em nossa corrente espiritual de preces. Clique agora em um dos vídeos que aparecem na sua tela e continue caminhando na luz. Agora, ultimamente, no SESC, fiz um trabalho de 8 horas na piscina por dia, foram 2 dias fortes, 16 horas, não é qualquer um que aguenta, com 66 anos de idade, trabalhando na piscina. Dei aula para quase 700 pessoas, com mais 3 professores, e assim, eu tenho muita força e o Marco me deu. 66 anos de idade? 66.
Vou fazer agora, dia 66 anos de 22, idade? hein? Vê se tu manda um parabéns para mim, falou? E, Não e parece, isso é tá? importante para mim. Não É, parece. 66. Obrigado. E isso eu acho que sim, me fez ser respeitador, ser humilde, ser autossuficiente, ser forte quando necessário, ser humilde quando necessário, e me provou muitas vezes que é importante persistir, ter resiliência e saber a hora certa de passar e enfrentar um mar forte, né? Assim como ser paciente para esperar uma onda boa quando o mar está perfeito, quando o mar está calmo, né? Me fez mais observador da natureza. Eu quase sempre, quase todo dia olho a natureza, olho o sol, entendo o vento, percebo a chuva chegar. Eu sou um cara completamente conectado com a natureza e eu acho que por aí vem a forma de ser forte quando abraçar essas causas, sabe? É isso que me ensinou. O surf como esporte me fez eu tive muitas perdas, mas ganhei muitas coisas. E as coisas mais importantes foram as mais simples. Não foi o dinheiro, não foi isso. Foi saber que eu poderia vencer o meu adversário na maldade, mas o mar me fez respeitador. Eu sempre fui um vencedor, compartilhando a onda das pessoas, observando o melhor, nunca desejando o mal. Isso me fez avançar. Mas eu acho que também vem um pouquinho dessa questão do meu mestre, da minha família mais espiritualizada, minha mãe e tal. Essa é uma coisa que eu ganhei muita força com o surf por causa disso. Acho que é assim que eu penso, né? Estou te relatando umas coisas que quase eu não falo não, viu? Olha que importância esse episódio aqui vai ter. Esse episódio está me trazendo muito uma parte muito gostosa e muito bonita que eu não esperava. Você falar de empatia é uma coisa que nem todo mundo tem. Que nem todo mundo tem. Não. Ó, eu vou te falar. Qual é a principal forma de inclusão que você pode ter? É simplesmente uma conversa. Você receber aquilo que eu tenho para te falar de forma natural, normal, Exatamente. sem o famoso preconceito. Eu acho que você está Aquilo certo, Bruno. Sim. é a principal forma de você incluir uma pessoa, inserir uma pessoa na sociedade, é conversando e recebendo aquilo que a pessoa tem para te passar. O diálogo é a principal forma de, de inclusão. Eu acho que você está certo, Bruno. Tem uma coisa. Eu penso que a inclusão, da minha maneira de ver, o diálogo pode se dar de várias formas, né? O diálogo pode ser um toque de pele, né? Pode ser um respirar, né? Pode ser um sentir perto, né? Esse é um diálogo que pode ir mais além, né? Do que o verbal, né? Mas eu acho que sim, na minha visão, durante esse tempo todo, o que eu observo e que eu observei agora nem tanto, mas sim, a inclusão se dá já dentro de casa, não é? É o aceitar, né?
a aceitação vamos colocar entre aspas, a problemática de que ter um filho ou ter um parente, ou a si mesmo, ter uma fatalidade dentro de uma limitação, vamos lá. Então, a inclusão, ela já começa dentro da sua família. Existem muitos pais ou muitas famílias que, quando tem um filho e sabe que ele tem algum tipo de assim, de uma maneira diferente, nem ficam juntos mais, não aceitam, etc. Enfim, eu acho que a família é a base principal para a aceitação da pessoa, né? Do início do entendimento, né? E a partir daí, é o respeito, né? É a observação do melhor que a pessoa tem e não enfatizar o que, entre aspas, teria de pior. Então, assim, essa questão da empatia, que é essa palavra nova, há muitos anos atrás não se falava da empatia, e simplesmente é meu filho e eu aceito, eu incluo, ou não incluo, né? Então eu vejo assim, sabe, eu vejo que, assim como eu te falei da história desse mestre, meu mestre está vivo ainda, eu nunca percebi nele qualquer tipo de diferença. Nunca percebi nele a minha percepção da diferença. Eu nunca percebi isso. Nunca percebi. E eu acho que é assim que eu vejo o mundo, né? É uma maneira de ver o mundo, né? É assim, não sei. Eu nem sei o que é exatamente a questão da deficiência, sabe? Eu acho que o mundo é para todos, o tempo é de todos, e cronologicamente nós estamos no mesmo tempo, entendeu? Eu, tu, você, eles, nós e todos, sabe? É mais ou menos isso que eu penso. Agora, vamos lá. O tripé da inclusão. Uhum. O sistema de educação, você, você dá a possibilidade da criança ou do adolescente com deficiência estar incluído em sala de aula, possivelmente regular, de acordo com a característica física dele. Sim. Vamos dizer assim, ele tem todo o todo o toda uma equipe que possa atender ele para que ele possa se desenvolver em sala de aula a partir de uma avaliação clínica e pedagógica para saber se ele tem condição de, de estar em escola, de estar em sala regular. A próxima perna é o esporte. Sim. E o tratamento social, que a conversa que a gente está tendo aqui é onde entra. Exatamente. O tratamento social que você está me dando, eu estou me sentindo extremamente incluído. Eu é que estou incluído. Você está entendendo? Você está entendendo a minha forma de pensar? Sim. Vou te contar uma história, Bruno. É rápido, tá? O Val era um rapaz cego que veio para fazer aula lá, a primeira vez que ele faz muito tempo atrás, 95, 96, nos primeiros 5 anos da escola. Ele falou: eu quero fazer surf, escutei você na rádio. Eu falei: tá bom, vamos fazer. Ah, mas eu não enxergo. Mas você enxerga um pouco? Ele falou assim: não, eu não enxergo nada. Eu perdi minha visão, ele era uma pessoa sedentária, tal. Aí eu falei: então vamos lá, né? Eu nunca tinha, nem sabia como ia fazer isso. Mas, como eu te falei, eu sou um cara assim, que eu sou uma pessoa
acho que a dificuldade, aquilo que eu te falei, a dificuldade é você acomodar a sua mente, né? Não querer ajudar realmente as pessoas a ser uma pessoa normal, né? Uma pessoa que tem a sua autonomia e tal. Então, eu sou uma pessoa totalmente inconformista. E foi assim um processo de colocar venda, de fazer muitas vezes idas e voltas, e muitas coisas engraçadas. De esquecê-lo na beira do mar, de esquecê-lo trancado, porque meu mundo enxerga. E aí eu falei, puxa, mas eu tenho que perceber que ele tá lá, e eu fui embora, e eu deixei ele lá, coisas. Mas é mais do que isso, quando se chegou num extremo, no máximo da autonomia, quando a gente eu fiz um desenho de uma prancha adaptada para ele, foi a primeira prancha do mundo. E essa é uma questão relevante para te falar. Essa ferramenta que a gente criou, é uma ferramenta que depois o Rotary nos doou, e depois ainda continua esse projeto. Foram mais de 80 pranchas que a gente já doou pelo mundo. São vários modelos. Essa foi a primeira. Mas por que eu estou te contando isso? Porque quando o Val ficou de pé nessa prancha, nós não maquiamos, ele não treinou, ele foi lá, ficou em pé, porque ele já estava acostumado a pegar com uma prancha sem nenhuma informação. Essa prancha, ela tem um braille em cima, praticamente um braille, é uma prancha que fala para ele. Foi para o Fantástico, tinha lá quase 100 mil pessoas assistindo esse programa. Eu ainda dava aula na faculdade, no Santa Cecília e na Unimes, eu era professor acadêmico lá, docente das duas universidades. Fui a uma universidade, não consegui a bolsa, e consegui uma bolsa de 100% no Santa Cecília. Por que eu estou te falando isso? A questão da educação formal, ela está ainda muito aquém da questão das possibilidades normais que seriam, todos têm que ter acesso de qualquer forma, e se não há condições, tem que se fazer. O Val, quando eu solicitei a bolsa, houve uma ideia, mas como assim, Cisco, o rapaz é cego, como a gente vai dar aula? Eu falei, olha, se eu dou aula de surf há 10 anos, esse cara é capaz, ele se formou, vamos conseguir uma bolsa para ele, vamos fazer. Vamos enfiar o pé aí, vamos tentar fazer. E aí foi uma luta lá dentro, mas foi assim que a gente empurrou, a gente conseguiu uma bolsa de 100%, a Universidade de Santa Cecília, graças a Deus, cedeu essa bolsa, e o Val se tornou um dos terceiros maiores alunos, um dos melhores alunos da faculdade, se formou como professor de educação física. Por que eu estou te falando isso? Lembra que você falou do desenho? Então, o desenho da prancha é a mesma coisa. Foi um desenho de uma prancha que possibilitou a oportunização dele ter uma bolsa de 100% e se formar como professor. E aí me pergunta assim, mas será que todos os professores deram aula? Não, eles tiveram que dar aula, porque eu falei, se eles não derem aula, eu vou entrar na aula, vou falar para eles porem uma venda, vindo da Zona Noroeste e chegar na hora certa para fazer a aula. E duvidaram da inteligência dele. E duvidaram da inteligência, da capacidade dele ser um bom aluno. E eu tive a honra de ir à sua formatura com a sua mãe e seu pai do lado. Foi lindo, lindo. E sabe mais? O Val trouxe os pais para fazer aula. Os pais têm 77 anos de idade, um teve câncer de próstata, está fazendo aula comigo, está feliz. A mãe teve câncer de mama, amputou a mama, faz aula de surf comigo aos 78 anos de idade. É um casal maravilhoso. Então, o que eu falo é o seguinte, se não tem condições, a educação formal, a gente mete o pé na porta e entra e faz. E a gente resolve. Tá? A gente resolve, porque a gente tem uma sociedade engessada, acomodada. Se não é você aí atrás do microfone do seu projeto, ninguém fala disso. Se não são pessoas corajosas como nós, a gente não faz a pessoa ir à frente. Se não tem coragem para fazer, fica em casa, deixa que os outros façam. Não senta na cadeira para não fazer. Deixa as pessoas que fazem sentar nas cadeiras com poder para fazer, para transformar. Aí acontece, não é? Bruno, obrigado por ter me lembrado do Val, falou? Obrigado eu pela história. Agora, vamos lá. Me conta uma história engraçada. Me conta uma história engraçada que você viveu por causa
da Escola Radical? Nossa, tiveram muitas histórias. Eu acho que com o Val foram inúmeras, né? Porque esse processo foi engraçado. Porque ao mesmo tempo que a gente está no mundo, na empatia e tal, a gente acaba que 90%, 99% você enxerga, você escuta, sei lá, você está num mundo onde tudo fala para você, tudo você consegue tocar e tal, né? E eu lembro uma vez, cara, sinceramente, foi assim mesmo que aconteceu. Eu estava dando aula, o Val já tinha muita autonomia e ficava do lado dando aula, e acabou a aula, vamos embora, vamos embora. Fui embora, meu. Fui embora, fechei a escola, fui embora. Quando chegou lá perto da minha casa, eu falei, poxa, meu, eu acho que... E o Val? Onde tá o Val, meu? O Val tava na beira da água, cara. Lá quase a 1 hora, final de tarde, parado, esperando que alguém fosse buscar ele. É engraçado e ao mesmo tempo... Mas a gente se divertia com isso. Voltar. E aí, eu tive que voltar e pegar. E uma vez esqueci ele... E para ele se trocar, e etc, etc. E a outra vez foi assim também, esqueci ele dentro da escola, fechei tudo e fui embora. E aí eu falei assim, aí veio um cara atrás de mim, que era lá do posto, falou, Cisco, eu tenho um cara gritando lá dentro da escola. Cisco, falei, caraca, esqueci o Val lá dentro, meu. Aí vou lá buscar o Val. E aí tem uma coisa que ao mesmo tempo é engraçada, mas é engraçada porque passa do mundo, né? Quando a gente fala da verbalização, no caso do Val, por exemplo, o visual, né, ele não enxerga, não basta falar. Então, essa parte sinestésica é muito importante, né? O tocar, principalmente. Eu já estava dando aula para o Val, já faria mais de 10 anos, cara. Eu acho que sim, uns 10 anos, 8 anos, assim, dando aula para ele. E eu nem me tocava disso, cara. E aí, um dia, caminhando com ele, tô com a minha cachorrinha aqui, ó, tá com medo do trovão, ó, tá assistindo o podcast. E aí, cara, indo pra praia numa aula, o Val fala assim, ô Cisco, fala uma coisa, nós paramos no meio da areia, eu falei assim, mas como você é? Falei, mas como assim você é? Não, mas como é você? Você é cabeludo? Você... Falei, porra, Val, caraca, sabe que nunca me passou pela cabeça? Peraí, me dá as 2 mãos aí. Aí peguei as 2 mãos dele e comecei a passar no meu rosto. Olha, eu sou meio narigudinho, sou magrinho e tal, passei a mão aqui no meu corpo. É engraçado e ao mesmo tempo um ensinamento, né? E logo depois disso, ele falou assim, mas como é a Carol? Eu falei, a Carol é bonitinha, hein? Muito legal. E é isso, entendeu? É um mundo que a gente precisa... Uma coisa muito bonita, uma atitude... Porque, na verdade, você se apresentou, de fato, para ele. Exatamente, depois de 8 anos, cara. Exatamente, entende? A gente passa despercebido disso. Né? Ele conhecia quantas coisas a gente pode aprender. E de fato, você se apresentou para ele. Porque exatamente. É a forma do cego ver, é tocar você. Exatamente, cara. É um aprendizado, né? Através do tato. Exatamente. Através do tato. Agora, eu vou fazer uma pergunta. E a situação mais triste que você viveu por causa da escola radical? Foram várias, mas eu vou comentar do lado mais assim emocional, né? Assim, meu, assim, pessoal, não de pessoas, assim, mas também faz parte das pessoas. Mas eu tinha um aluno que foi meu primeiro aluno com idade. A história é bem legal e bem bacana também. Mas ele era um cara que reclamava, nadava lá na praia, ficava reclamando dos alunos. Eu falei assim, poxa, vamos experimentar o que os meninos fazem para você não ficar brigando comigo? Eu te empresto uma prancha de bodyboard, deitado, e você vai. E ele começou assim, com uma professora e tal, começou a brincar e adorou. Logo depois ficou em pé.
Ele já tinha 74 anos, cara, era um cara saudável. E ele, no meio do caminho, assim, nesses primeiros, segundo anos, nesses 74, 76 anos, ele começou a apresentar o Alzheimer. Um pequeno já processo de Alzheimer. Mas dentro do que era próximo da casa dele, a parte da aula e tal, ele construía um mundo totalmente certo, não esquecia nada, verbalizava tudo, feliz pra caramba, super saudável e estava super bem. Quando a família percebeu o Alzheimer, e aí eu falo que por isso que vem da família, né? Eles transferiram, não sei por quê, porque acharam que talvez dessa forma ia ser melhor ou mais cômodo, etc. Tiraram eles de Santos e levaram para São Paulo. Eu não tenho nada contra São Paulo, mas você tirar uma pessoa de idade de um local onde ele reconhece, onde ele está feliz, tem o mar por perto, sempre teve o mar por perto, levá-lo para São Paulo, num lugar onde ele não pode nem sair, numa quadra, em menos de um ano ele faleceu. E eu senti muito isso. Ele poderia ter vivido até os 80 e poucos anos fácil. Por que eu falo isso? Porque quando você tira a felicidade, a imunidade cai. Baixa. E isso foi muito triste para mim, tá? E a gente teve algumas perdas, assim, de alunos, assim, que incríveis, mas nessa época da pandemia também foi uma época bem triste, perdi um ou dois alunos, mas não por falta da rapidez do processo que estava, de vacina, etc. E isso foi um pouco triste na Escola Radical. Mas não foram muitos, poucas pessoas, mas esse caso para mim do senhor Euclides foi lá no começo da escola, mas eu entendi que a família não entendeu o que seria benéfico, né, na verdade. Entendeu que seria cômodo, mas não que seria benéfico, sabe? E aí foi muito triste. Entendi. Mas essa é uma das histórias que eu sempre lembro e faço questão de não cometer o mesmo erro. Para mim mesmo. Para mim mesmo. Uma hora e meia. Vamos lá. A mensagem final. Bruno. Eu não queria acabar, não, Bruno. Eu também mensagem nunca. Bruno, mensagem nunca é final. Mensagem é eterna. Você vai voltar. Você vai voltar. E você vai lá na escola visitar, então. Você vai voltar. Tá bom. A mensagem final. Tá bom. Primeiro, eu queria te agradecer toda a equipe que você tem, a sua família aí, agradecer a oportunidade de te conhecer, me desculpar por não ter tido a honra e a oportunidade de estar antes com você. E a mensagem que eu dou é que nós, como ilhéus, como pertencentes santistas da ilha de Guaiaó, façamos o melhor para nós de ir ao mar, conhecer os benefícios do mar, conhecer a história da água curativa que tem esse oceano que está aqui em volta de nós. O respeito, né, e a felicidade, e a imunidade e a saúde vem por causa da felicidade. A praia e o oceano podem curar muitas vidas. Então, apareçam lá, visitem. Um grande aloha, mahalo, Bruno. Aloha. Meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. É isso. Tchau. Tchau, Bruno. Obrigado. Tchau, abraço. Aloha. Eu acho que agora eu consegui arrumar o celular de um jeito que não vai cair. Eu não estava conseguindo, mas acho que agora deu certo. Bom, vamos para o que interessa, que é fazer a consulta, né, para você. Sempre antes de fazer a consulta, eu sempre gosto de explicar um pouquinho, que é o seguinte:
Consulta sempre faço assim por vídeo, fica muito melhor de entender, vendo, né, realmente ali como vai ser feita a tiragem, do que apenas mandar um áudio dizendo como que vai ser a consulta. Então, sempre gosto de mostrar assim por vídeo, que eu acho que fica melhor de entender. Outra coisa, a primeira etapa é fazer sempre o embaralho das cartas, em seguida já é iniciada a tiragem, e na consulta mostra sobre todos os aspectos da vida da pessoa, passado, presente, futuro, todos os sentidos, tá? Então, por isso que é importante finalizar a consulta para poder entender como um todo realmente o que está acontecendo, qual orientação ali vai ser mostrada, tá bom? Vamos seguir na consulta. Olha, notícias bem boas. A gente começou logo aqui de início. Vejo você com uma vida ainda muito longa, de muita prosperidade, uma vida de muita luz e muita sorte. Notícias muito positivas, graças a Deus. Aqui na consulta está mostrando agora um pouco sobre a sua trajetória de vida, os últimos anos da sua vida até agora, aonde você está nesse momento. Vejo que você é uma pessoa sempre de muito esforço, uma pessoa sempre de muita força de vontade, sempre de muita luta. Vejo que você já passou muitas dificuldades, mas você sempre se manteve o mais positivo possível em melhoras, em mudanças, né? Notícias boas sobre você. Você é uma pessoa de coração muito puro, posso dizer. Aqui na consulta eu até consigo sentir a energia. Mas vejo aqui na consulta que você já passou por muitas coisas difíceis em muitos sentidos, eu tô dizendo. Não só em apenas um lado, mas em vários. Vi que você já teve muita decepção na sua vida, com amizades falsas, no sentido amoroso, em se doar, sabe? Em sempre tentar dar o seu melhor nos relacionamentos, mas nunca te deram o devido valor como você gostaria de ter recebido. No sentido das finanças, mostra alguns detalhes também. Vejo algumas portas sendo fechadas para você. Nossa, tá mostrando agora sobre um lado... Tá mostrando um alerta. Aqui na consulta eu estou conseguindo ver uma orientação para você ter cuidado. Você é uma pessoa que está recebendo muita inveja. Você até mesmo sente isso, né? Aqui vejo na consulta que você precisa ter muito alerta sobre isso, muito cuidado. Tem muita gente que se aproxima de você e diz ser pessoa amiga, desgostar de você, mas fala mal de você pelas costas e sempre, olha, que algo de ruim acontece com você, essa pessoa se alegra. Então, aqui a orientação é ter cuidado e não falar da sua vida pessoal, sabe, detalhes íntimos da sua vida para as pessoas em sua volta. Isso aqui é algo importante de você saber. Vejo aqui na consulta também que sempre você tentou, em momentos mais difíceis, se manter uma pessoa positiva, mas nos últimos meses para cá, isso veio mudando bastante. E você já percebeu isso também. Aqui na consulta vejo que você vem sendo uma pessoa diferente. Você, com tanto problema que vai acontecendo na sua vida, você está se desanimando. Tem dias que se você pudesse não fazer nada e ficar só realmente dentro de um quarto, você ficaria. Mas, olha, isso vem te entristecendo bastante, não é verdade? Aqui na consulta eu consigo enxergar. Vamos prosseguir na consulta para a gente entender melhor o que as entidades têm a revelar sobre isso, tá? Vejo na consulta também que você vem tendo muitas preocupações. No lado da sua vida na parte amorosa, existe uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você deseja ter ao seu lado, mas essa pessoa não está com você. Essa pessoa gosta de você, sinto a energia, mas vejo um distanciamento no sentido espiritual. E vejo aqui também que nesse sentido da parte das finanças vem te preocupando bastante. Olha, até mesmo vejo que era para ter acontecido muitas novidades, oportunidades boas, mas não concretizou realmente de acontecer. A gente precisa terminar a consulta para entender o que realmente pode ser. Aqui na consulta a gente está conseguindo já ter uma ideia, olha. Realmente, há um problema
mas é especialmente com você. Aqui vejo que está tendo uma espécie de negatividade. Tem algo sobre você, sobre sua alma, que está sendo o real motivo para as coisas dar errado para você. Não é algo que você fez, que você deixou de fazer, mas sim uma energia sendo mandada para você, sabe? Um trabalho espiritual feito de forma negativa. E isso realmente é que vem sendo o problema. Não é algo que você fez ou deixou de fazer. Vejo nesse lado amoroso que a pessoa que você gosta, que você deseja, gosta de você também, mas tem esse impedimento. Por mais que você tente fazer das tripas virar um coração para que dê certo, ou se unir com outras pessoas, tentar outros relacionamentos, há um problema com você, especialmente com você, que não está deixando você evoluir. É como se fosse um acorrentamento sobre você, aonde acaba amarrando os seus passos e não deixa a sua vida caminhar para um lado de prosperidade. Vejo isso aqui na consulta. Realmente o seu futuro é de muita luz, é de muita sorte, mas essa carga espiritual negativa que está no seu presente é realmente uma pedra, um acorrentamento que não está deixando você evoluir. Eu preciso ser sincera pelo que mostra aqui na consulta, eu não posso mentir para você. Você está pedindo a consulta para mim, né, a minha orientação aqui, e eu preciso ser franca. Realmente não é todo caso que é assim, eu faço várias consultas todos os dias, tanto online como presencialmente no meu consultório, e não é sempre que mostra algo assim como está sendo mostrado na sua consulta. Você está realmente recebendo uma negatividade. Isso é que está sendo o real problema da sua vida. E você, o seu corpo físico, está sentindo e vem te alertando sobre isso já tem um tempo. Você vem sentindo dores, desconfortos, coisas que acontecem repentinamente e isso, o motivo disso é a sua espiritualidade. Eu vou explicar uma coisa para você entender. O nosso corpo físico, que é o nosso corpo de carne, de osso, e nosso espiritual, que é o nosso corpo celestial, são duas energias que andam lado a lado uma com a outra. Tudo que acontece com um, o outro acaba sentindo, acaba realmente tendo esse efeito. E esses sintomas que você está sentindo na sua saúde tem a ver com o seu espiritual, que está adoecido, está negativado. Aqui na consulta, olha, eu estou conseguindo ver isso com bastante clareza. Realmente não era para as coisas estar assim. E realmente a gente já está no final da sua consulta e tem consultas que eu faço que chega a durar até mais de 40, 50 minutos. Porque dá para a gente ter muito acesso, muito detalhe sobre a vida da pessoa. Só que o seu caso não está sendo esse. Conforme eu fui seguindo na consulta, você já deve ter reparado. Está mostrando problemas, atrapalhos em cada lado que a gente veio abrindo nas cartas. E isso não está certo. Tem algo intervindo no seu destino, forçando você a seguir coisas negativas, caminhos negativos para que coisas ruins aconteçam com você. Sempre atrapalhos, empecilhos, as oportunidades, boas novidades no lado das finanças não acontecer, está sendo tirada de você. Nesse lado amoroso, então, nem se fala. Isso tudo tem a ver com a sua espiritualidade que está sofrendo essa carga espiritual negativa. Eu vi que você, aqui consigo realmente enxergar, consigo sentir, você já tentou buscar ajuda para mudar essa situação que você veio sentindo, mas você não teve as melhoras que você gostaria de ter. Mas isso pode ser mudado. Isso tem solução com toda certeza. Olha, eu vou explicar uma coisa para você. Muitas pessoas às vezes me procuram e falam que eu tenho cara de nova. Eu adoro esse elogio de verdade. Mas já tem quase 2 décadas, tem quase 20 anos que eu trabalho como espírita, como orientadora espiritual. E vou te falar uma coisa com toda a minha experiência que eu tenho. Seu caso tem solução, sim. Isso não está certo de acontecer na sua vida. Esse lado amoroso seu está muito negativado, era para ter muita felicidade, alegria nesse lado para você, não está acontecendo, não vai ter melhora se não desmanchar essa energia. Nesse caso aqui, como tem 3 áreas da sua vida com esses sintomas desse carrego espiritual,
tem que ser um trabalho com energia de orixá, realmente é o mais certo, para ser trabalhado em conjunto, sabe? Não precisar fazer vários trabalhos, é um trabalho que vai ser direcionado a todas essas áreas da sua vida. Pelo meu trabalho, eu não cobro por exercer minha mediunidade, eu não cobro pela minha mão de obra em trabalho, como eu estou fazendo a consulta para você agora, eu não cobro pelo meu atendimento de consulta, minhas entidades, os meus guias que me regem, não me autorizam a fazer esse tipo de cobrança, tá? Isso já tem quase 20 anos. Nesse caso, teria alguns materiais que precisaria ser utilizado. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para você um áudio, acho que vai ficar melhor de você entender. Para você, vou mandar assim, explicando melhor como que seria, tá? Mas sem compromisso, só para você entender. Eu vou te mandar um áudio agora, tá bom?